Imagine estar em uma cela fria, escura, sem janelas. O corpo debilitado, a respiração pesada. Você sabe que está doente, sabe que precisa de ajuda médica, mas ninguém vem. Pelo contrário, aqueles que deveriam zelar pela sua vida são os mesmos que querem te silenciar. Essa não é a cena de um filme de ficção política. É a realidade que viveu Sergei Magnitsky, um advogado russo que ousou enfrentar um dos maiores esquemas de corrupção da história moderna. Nos últimos minutos de sua vida, em novembro de 2009, Sergei estava sozinho, mas o impacto de sua morte ecoaria muito além das paredes da prisão de Butyrka, em Moscou. O que aconteceu a ele daria origem a uma lei internacional que mudaria o jogo contra oligarcas, ditadores e violadores de direitos humanos em todo o planeta. Hoje, você vai conhecer uma história de coragem, traição, poder e justiça. Uma história que começa com um homem comum e termina com líderes mundiais sendo responsabilizados por seus crimes. Uma história que explica por que a Rússia e tantos outros países ainda hoje temem um nome: a Lei Magnitsky. Mas antes de mergulharmos nesse enredo de corrupção e geopolítica, eu quero te fazer uma pergunta. Até onde você iria para defender a verdade? Até onde você arriscaria sua vida para denunciar um esquema bilionário de roubo e fraude? É sobre isso que vamos falar hoje. Sergei Magnitsky não era um político, não era um ativista de rua, muito menos um herói armado. Ele era um advogado tributário, um homem comum, estudioso, meticuloso, dedicado à sua profissão e à sua família. Nascido em 1972, Sergei cresceu em uma Rússia que, poucos anos depois, passaria por uma transformação radical: a queda da União Soviética. Nos anos 1990, enquanto o país mergulhava em caos econômico e político, muitos viram uma oportunidade. O colapso do sistema soviético permitiu que uma elite de oligarcas acumulasse fortunas gigantescas em questão de anos. Foi nesse cenário que Sergei se tornou um dos principais especialistas em legislação tributária do país. Seu destino se cruzou com o de Bill Browder, um investidor norte-americano que havia se tornado o maior investidor estrangeiro na Rússia. Browder era CEO do fundo Hermitage Capital, que nos anos 2000 geria bilhões de dólares em ativos russos. A relação entre Browder e Sergei seria decisiva, porque enquanto Browder identificava oportunidades de negócios, Sergei era a mente jurídica que analisava e expunha as falhas do sistema. E foi justamente essa habilidade que o colocaria em rota de colisão com o poder russo. Em 2007, Sergei descobriu um esquema de corrupção gigantesco. Utilizando documentos falsos e uma rede de cúmplices dentro do governo, funcionários corruptos haviam conseguido se apropriar de 230 milhões de dólares pagos em impostos pela Hermitage Capital. Em outras palavras, roubaram do próprio Estado e usaram o nome de Browder e de sua empresa para encobrir o crime. Sergei fez o que qualquer advogado honesto faria: denunciou. Ele entregou às autoridades russas documentos detalhados apontando nomes, valores e provas. Mas em vez de agir contra os verdadeiros culpados, o governo russo fez algo impensável: virou o jogo contra ele. Em 2008, Sergei foi preso sob acusações forjadas. Seu verdadeiro crime: ter denunciado a corrupção que envolvia figuras poderosas dentro do Ministério do Interior russo e do sistema judiciário. E assim começou sua via crucis. Preso em condições desumanas, Sergei foi submetido a torturas psicológicas e físicas. Passou mais de 350 dias encarcerado. Teve pedidos de tratamento médico negados mesmo sofrendo de uma grave pancreatite. Seus algozes sabiam que estavam matando-o lentamente, mas era exatamente isso o que queriam: silenciar a testemunha que poderia derrubar seu império de corrupção. No dia 16 de novembro de 2009, Sergei Magnitsky morreu em sua cela. Ele tinha apenas 37 anos, mas, como tantas vezes acontece na história, sua morte foi apenas o começo. Para entender como a morte de Sergei transformou o cenário global, precisamos falar de Bill Browder. Filho de uma família de intelectuais americanos, Browder nunca foi um ativista político. Seu foco era dinheiro, lucro e investimentos.
Mas a morte de seu advogado mudou radicalmente sua vida. Devastado pela perda, Browder fez uma promessa. Faria de tudo para expor os culpados e levar justiça ao nome de Sergei. E foi exatamente isso que ele fez. Browder começou a percorrer o mundo, contando a história de Sergei em parlamentos, universidades, fóruns internacionais. Transformou-se em uma espécie de missionário da justiça, usando sua influência e recursos para pressionar governos, e sua luta deu frutos. Em 2012, após intensa mobilização, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei Magnitsky. A lei era inovadora. Pela primeira vez, um país estabelecia mecanismos para punir diretamente indivíduos estrangeiros responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção. Nada de sanções genéricas contra países inteiros. A lei ia direto ao ponto. Congelava ativos e proibia a entrada nos IRA de pessoas ligadas a crimes. Era uma arma poderosa. Afinal, muitos oligarcas e políticos corruptos guardavam sua riqueza no Ocidente, em bancos suíços, imóveis em Londres e iates no Mediterrâneo. Com a Lei Magnitsky, eles não só perdiam acesso a esses luxos, como também eram expostos publicamente. Para Vladimir Putin, essa foi uma afronta pessoal. O presidente russo sabia que a lei mirava em seu círculo mais próximo. Não é à toa que, desde então, ele se tornou um dos maiores opositores globais da Lei Magnitsky. Browder, por sua vez, virou inimigo número 1 do Kremlin. Putin tentou repetidas vezes emitir mandados internacionais contra ele, usando a Interpol. Tentou calá-lo com campanhas de difamação, acusações falsas e até ameaças de morte. Mas nada disso impediu Browder de seguir sua missão. A luta por justiça havia ultrapassado fronteiras. Depois do Siedemaicelareo, outros países começaram a seguir o exemplo. Canadá, Reino Unido, Estônia, Lituânia, Letônia, Austrália e até a União Europeia aprovaram suas próprias versões da Lei Magnitsky. O impacto foi devastador para líderes e oligarcas envolvidos em corrupção e violações de direitos humanos. De repente, aqueles que antes circulavam livremente em iates de luxo, compravam mansões em Londres ou enviavam filhos para estudar em universidades americanas, viram portas se fecharem. Mais do que congelar ativos, a lei tinha um peso simbólico. Era um recado claro. O mundo está olhando. Não importa se você é ministro, general ou bilionário. Se violar direitos humanos ou roubar do povo, não vai mais se esconder atrás da impunidade. Casos emblemáticos começaram a surgir. Funcionários russos, empresários ligados a ditaduras, generais envolvidos em massacres, todos foram alvo de sanções. A lei se tornou uma ferramenta moderna de justiça internacional. Em vez de guerras ou invasões, os países agora tinham uma forma de atingir diretamente o bolso e a liberdade dos responsáveis, e a mensagem se espalhou. A morte de Sergei Magnitsky não seria em vão. Hoje, mais de uma década após a morte de Sergei, seu nome continua vivo. Não como o de uma vítima esquecida, mas como símbolo de resistência. A Lei Magnitsky é uma das armas mais importantes da diplomacia moderna contra ditadores e corruptos. Seu alcance vai muito além da Rússia. Atinge criminosos em países como Venezuela, Myanmar, China e Arábia Saudita. Mas talvez o mais importante seja o lembrete que ela nos deixa. A coragem de um homem pode mudar o mundo. Sergei poderia ter se calado. Poderia ter fingido não ver. Poderia ter protegido sua vida. Mas escolheu a verdade. E pagou o preço mais alto por isso. Ao contar essa história, não estamos apenas falando de política internacional. Estamos falando de escolhas morais. E estamos falando de responsabilidade. E antes de encerrar, eu quero te convidar a refletir. Quantos Sergeis existem hoje, em países diferentes, denunciando injustiças e arriscando tudo para falar a verdade? E quantos deles dependem de que o mundo não vire as costas? Se essa história te tocou, eu peço, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que a gente possa trazer mais histórias como essa. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.